Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês e antes disso eu quero trazer um contexto do que tem acontecido nos dias de hoje e algo que para nós pode ser um sinal de preocupação. Bom, hoje nós estamos vendo em todas as esferas sociais, religiosas, pessoas que estão tomando um lugar de juízes, pessoas que estão tomando um lugar de julgamento ao invés de um lugar de amor e transformação. Por que eu estou falando isso? Porque nós vemos hoje muitas pessoas tomando partido e querendo fazer justiça com as suas próprias mãos, e isso não é saudável. E nós precisamos entender que o juízo, que o julgamento, que a vingança, essas são palavras que elas são reais, são verdadeiras e acontecerão. Só que os responsáveis por juízo, por julgamento e por vingança não é o ser humano. Porque o ser humano ele tem um senso de justiça, um senso de julgamento e um senso de vingança totalmente caído e depravado, totalmente injusto. Então, hoje nós vemos na sociedade, na esfera religiosa também, principalmente, pessoas que julgam para transformar e não pessoas que transformam para julgar. O que é isso? Pessoas que julgam atitudes de outros, que julgam pensamentos de outros, que nem sabem o que as pessoas estão pensando, pessoas que julgam palavras de outros para depois querer transformar. Quando na verdade a nossa missão, o nosso trabalho deve ser transformar ou tentar transformar as pessoas para que elas passem por um julgamento. Então, nós vemos que a igreja está focando em julgar para transformar, quando na verdade deveria estar focada em transformar para julgar, ou para que as pessoas participem de um julgamento. E eu vejo uma história na Bíblia, e com Jesus, inclusive, relatada lá em João 8, muito preciosa para nós compartilharmos sobre isso, sobre a mulher que foi pega em adultério. E se nós pegarmos o contexto daquela história, é bem interessante pensar que a mulher foi pega em adultério, os mestres da lei levaram essa mulher para Jesus, e então Jesus, ele foi colocado numa sinuca de bico, vamos dizer assim, ele foi colocado em uma enrascada, se ele não fosse Jesus, se ele não tivesse a sabedoria de Jesus. Então, ele foi colocado numa enrascada por quê? Ele tinha duas opções, ou ele condenava a mulher, ou ele absolvia a mulher. Ou ela seria condenada ou ela seria absolvida. Então, se Jesus condenasse aquela mulher, ele estaria indo contra a sua pregação de amor, arrependimento, perdão e compaixão. Se Jesus não condenasse aquela mulher, ele estaria indo contra a lei de Moisés, a lei instituída por Moisés, que era para você apedrejar uma pessoa que foi pega em adultério, uma mulher que foi pega em adultério. Então, Jesus ele responde à pergunta daqueles homens com uma outra pergunta. Se você não tiver pecado, quem aí não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então Jesus ele volta a decisão para outras pessoas. Então o senso de justiça daquelas pessoas ele é ativado. Ele pensa, poxa, eles pensam, poxa, todos nós temos pecados e um a um vão abandonando e largando as suas pedras. Sabe, aquelas pedras, elas não tinham a ver somente com a acusação daquela mulher. Aquelas pedras, elas não tinham somente a ver com a acusação a um adultério que cometido por aquela mulher especificamente. Aquelas pedras, elas podem simbolizar todas as vezes que nós queremos atacar alguém, todas as vezes que nós queremos julgar alguém, todas as vezes que nós queremos nos vingar de alguém. Aquelas pedras, elas simbolizam todas as vezes que nós usamos de julgamento, juízo e vingança, ao invés de compaixão, de amor, de sabedoria e de misericórdia na vida das pessoas. E sabe, julgamento é muito sério. Por quê? Porque a palavra, ela não vai contra uma pessoa julgar a outra especificamente, mas ela fala que da maneira que nós julgarmos, nós seremos julgados. Isso é muito sério, isso é muito importante e as pessoas muitas das vezes não têm noção do que isso significa.
Então aquelas pedras, elas têm um significado muito além do que somente aquela mulher, somente aquela época ou somente aquelas pessoas. Ela tem um significado para os nossos dias. Sabe, será que nos nossos dias nós estamos sendo pessoas que estão pegando as pedras para atacarem alguém que cometeu um pecado só porque ele é diferente do nosso? Ou será que nós estamos sendo pessoas como Jesus, que atende as pessoas que estão vindo totalmente acusadas, sobrecarregadas, e estamos dando alívio para essas pessoas? E sabe, eu sei que o comentário que vai surgir é que essa mensagem pode ser uma mensagem de libertinagem, e não é isso. Essa mensagem é uma mensagem de amor e misericórdia, não de libertinagem. Porque nós precisamos entender que as nossas mãos, elas precisam estar estendidas para ajudar as pessoas e não para acusar as pessoas. Sabe, nós precisamos ter a consciência de que a nossa justiça, ela não é justa. De que a nossa justiça, não é justa, ela não é certa. Ela não é uma justiça vista pelos olhos de Deus como boa. Nós precisamos entender que mais vale estender as mãos para as pessoas, ajudar as pessoas, do que querer acusar alguém. E aí o Senhor, ele pode vir e perguntar para nós. Jesus, talvez, ele vai vir para nós e perguntar: ei, aquele que não tiver o pecado, atire a primeira pedra. Aquele que nunca tiver dado uma declaração errada, atire a primeira pedra. Aquele que nunca tiver cometido tal erro, atire a primeira pedra. Aquele que nunca tiver falado alguma coisa que não deveria ter falado, atire a primeira pedra. Aquele que nunca tenha um pensamento errado, atire a primeira pedra. Jesus, ele vai agir com compaixão. Jesus, ele vai agir com autoridade. Jesus, ele vai agir com mansidão. E nós? Como que nós estamos agindo? Deixando bem claro que essa não é uma mensagem somente para os acusadores, mas é uma mensagem também para as vítimas. Jesus, ele é o maior interessado em fazer justiça, ele é o maior interessado em trazer sobre nós o seu juízo, e ele é o maior interessado em vingar aquelas pessoas que fizeram coisas erradas. Porém, esse é um papel exclusivamente de Jesus. A palavra fala para nós que o dia da vingança do Senhor virá, e o Senhor, ele anseia por esse dia. Só que ela fala para nós que não cabe a nós a vingança nos homens. Que nós possamos aguardar o dia do Senhor. Que nós possamos nunca querer tomar o lugar de Deus como juiz, como justiça e como o nosso vingador. Então que Deus te abençoe.